Então, pessoal, muito boa noite oficialmente. Sejam bem-vindos ao nosso estudo abençoado de hoje. E a gente sempre começa o estudo com um processo de relaxamento, irradiação, meditação e oração, claro, que nos favorece a nós entrarmos em conexão, em sintonia uns com os outros e com a espiritualidade. Então, para começar o nosso estudo de hoje, como sempre a gente faz, quem já me acompanha já sabe, eu vou convidar vocês agora a trazer o pensamento para o momento presente, para o aqui e para o agora. Buscar uma respiração mais profunda e tranquila. Enche o seu peito de ar e solta. Respira profundamente. E a partir de agora, comece a relaxar o seu corpo. Se você quiser, pode fechar seus olhos. Comece a relaxar o seu corpo agora. Enche o peito de ar e solta. Respira. E começa a relaxar os seus pés. Relaxe seus pés. E vai subindo esse relaxamento ao longo das suas pernas. Respira. Relaxe seu quadril. Relaxe seu abdômen e peito. Relaxe toda a extensão da sua coluna. Ombros. Vai descendo esse relaxamento ao longo dos seus braços, antebraços, mãos. Relaxe cada dedo das suas mãos. Relaxe seu pescoço, sua nuca. Talvez um leve movimento com a cabeça te ajude a relaxar um pouco mais. Relaxe seu rosto, seus olhos e pálpebras, sobrancelhas e testa. Relaxe seu couro cabeludo. Respire, enche o peito de ar e solta. Agora, o seu corpo mais relaxado, mais tranquilo. Isso facilita para que sua mente fique mais leve, mais tranquila, mais serena. E com a mente mais serena e tranquila, você fica mais focado, focada no momento presente, no aqui e no agora, no já. E você consegue então entrar em contato com a sua essência, o seu eu interior. Essa parte sua que verdadeiramente é divina. E você visualiza lá dentro de você, fundo do seu coração, fundo da sua alma, sua chama interior. Uma pequena luz que tem a cor que mais lhe agrada. E então você agradece. Você agradece do fundo do seu coração a Deus por mais esse dia abençoado. Pelas oportunidades que você teve nesse dia de hoje. Agradeça. Agradeça, mesmo que o seu dia não tenha sido o que você esperava, mas com certeza você teve aprendizados hoje. Agradeça. Agradeça pelo teto, pelo pão que você tem na sua mesa. Agradeça. Agradeça pelo colchão macio que lhe permite uma noite tranquila de sono. Agradeça pelo convívio com as pessoas que você ama e são caras. E você ainda tem a oportunidade de compartilhar momentos, experiências com elas. Traga a gratidão no seu coração agora. Deixe a gratidão tomar conta de você. Porque essa gratidão é o combustível que vai fazer com que aquela chama que você visualizou aí dentro
possa crescer, aumentar, expandir. Quanto mais você colocar gratidão agora no seu coração, mais a sua luz vai aumentando, crescendo, expandindo, até que ela possa envolver todo o seu corpo. Dessa forma, você se auto-ilumina, visualizando essa luz tomando conta de todo o seu corpo, essa luz que é sua. E você então lembra do amor de Deus por você. Lembra do seu amor pelas pessoas que você ama. E com essa gotinha de amor, você aumenta exponencialmente essa luz, fazendo com que ela expanda ainda mais, envolvendo muito mais do que seu corpo, mas todo o ambiente em que você se encontra, irradiando em todas as direções, como se você fosse um pequeno sol, uma estrela, que ilumina e aquece tudo e todos à sua volta. Todo o ambiente está à sua volta. Irradie essa luz agora, expanda essa luz, iluminando tudo à sua volta. E assim, a sua luz se conecta com a luz do colega do lado, se conecta com o outro, se conecta com os nossos amigos que estão pela internet, se conecta com os nossos amigos da espiritualidade, e formamos uma linda corrente, uma linda rede de luzes, conectados com o que há de melhor em nós, os nossos amigos espirituais, e óbvio, com Jesus. E nessa conexão com Ele, oramos, em agradecimento pela oportunidade de ter esse estudo de mais essa noite abençoada. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis entregue às tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Respire fundo mais uma vez, enche o seu peito de ar e solte. E agora, aos poucos, iluminando tudo à sua volta, você vai voltando para o seu corpo físico, retomando a consciência do seu corpo. Preste atenção agora nos seus membros, suas mãos, o peso que seu corpo faz onde está sentado ou sentada. Quando for confortável para você, você pode abrir os olhos. Muito bem, pessoal. Agora estamos irradiados, preparados para começar o nosso estudo abençoado. Bem-vinda, seja muito bem-vinda ao nosso estudo. Bom, pessoal, a gente está fazendo aqui, nesse dia de quarta, a gente faz o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente está estudando o capítulo de número 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Um capítulo maravilhoso, que a partir dessa frase de Jesus, a gente começa a compreender sobre as leis da reencarnação. E até a gente já estudou uma parte dele, a gente hoje vai ler o item número 24, que é o título, o subtítulo, né, dentro desse capítulo, que é o seguinte subtítulo: Instruções dos Espíritos, Limites da Encarnação. Até aqui, a gente estudou os motivos da reencarnação, quanto ela é importante na nossa vida. A gente entendeu como pensam as pessoas materialistas que não aceitam a reencarnação. A gente entendeu os laços de família, como procedem a união familiar, os laços familiares na reencarnação e o quanto isso é importante, entendendo que a reencarnação não separa. Pelo contrário, ela une ainda mais as famílias. Porque você tem a certeza de que você vai rever aqueles que você ama e que se despedem desse mundo material antes de você. Você sabe que, estando de lá, a chance de você reencontrá-los é muito grande.
Enquanto que os materialistas, ou os não reencarnacionistas, que acreditam que quando o corpo morre, o espírito também morre, desaparece, é uma falta de esperança muito grande, porque a pessoa morre, então quer dizer que acabou. Você nunca mais vai revê-la. E isso dói, né? Pelo menos para nós que somos muito apegados, dói. Então, a reencarnação é reconfortante e renova as esperanças de saber que o estágio reencarnatório, essa vida nossa, é apenas um passo do espírito. É apenas uma pequena etapa que nós estamos passando, que passa rápido, mas que continuaremos a nossa jornada, reencontrando aquelas pessoas que são mais próximas de nós, no plano espiritual, marcando novos compromissos, e uns ajudando os outros. Por quê? Porque é da lei de Deus, é da lei universal, que aqueles que estão mais adiantados devem auxiliar os mais atrasados. E a gente chama os laços de família no plano espiritual de espíritos afins, ou seja, aqueles que hoje são familiares meus, são próximos, são amigos, são pessoas que eu gosto, quando fora do laço material, eles continuam sendo essas pessoas que eu gosto. Só que ali não tem mais a questão genética, né, do sangue, porque não tem corpo físico, mas tem a relação, a afinidade entre essas pessoas que eu gosto. Por isso que é chamado, ao invés de espíritos família, é chamado de espíritos afins, pela afinidade que é criada entre esses grupos de familiares que vão reencarnando juntos, desencarnando e reencarnando. Enfim, a gente aprendeu que a família, ela só aumenta ao longo das reencarnações, porque através do amor e do perdão que a gente está aprendendo, aquele que é uma pessoa que é inimigo, que eu não gosto, se eu aprender a perdoá-lo, e através do perdão e do amor, eu posso transformar esse inimigo num amigo. E aquele que eu gosto, que é meu amigo, que às vezes pode até fazer algumas coisas que me chateia, mas através do amor que eu vou aumentando em mim, eu transformo esse amigo em irmão. E aos poucos, essa família, esse grupo de espíritos afins, de pessoas que eu vou aprendendo a gostar e perdoar e a amar, vai ampliando ao longo dos processos de vidas após vidas. A gente vai ampliando o nosso ciclo de convivência. E os laços familiares, os nossos laços de afinidade espiritual, vão cada vez mais aumentando. Cada vez mais. Até que chegaremos um dia num estágio bem maior de evolução, onde aprenderemos a amar todos. A nossa família vai ser a humanidade. Os nossos espíritos afins serão a humanidade inteira. Que é o nível de uma pessoa que pisou aqui, que a gente conhece que era desse jeito, né? Nosso grande mestre Jesus. Ele olhava cada um e enxergava em cada um familiar seu. Ele amava indistintamente a todos. Então é isso que nós estamos fazendo aqui. Aprendendo, desenvolvendo em nós a capacidade de amar, para chegar um dia nesse nível de espírito puro que era Jesus, onde olharemos todos com os olhos do amor. Vai um tempo bom ainda para isso acontecer, mas todos nós estamos fadados a chegar nesse nível. Sem exceção. Eu quero falar isso aí, porque eu tenho até um exemplo de vida inteira, sabe? Meus avós, minha avó foi primeiro do que meu avô, né? E eles, na vida deles, assim, eles sempre brincou um com o outro. Você vai, aí chega lá, nós encontramos. Meu pai, chega lá, nós encontramos. Ele falava, meu avô, falava com minha avó. Aí, minha avó falou assim, você não vai nem na igreja? Desse jeito. Ela brincava com ele, né? Você é raparigueiro, você vai lá, olha,
Raparigueira. Desse jeito que ela brincava. Aí, lá um dia, ela adoeceu, né? Teve câncer. Aí, desse câncer, ela desencarnou, ela foi embora. E meu avô, eles comiam mil pratos sozinhos, os dois juntos, a vida inteira. Desde quando eles casaram. Comiam no mesmo prato. Comiam no mesmo prato. Olha só. Aí, minha avó foi desse câncer, levou ela. Aí, meu avô, como era eu que cuidava dele, ele falava assim com nós, eu e minha prima, falou assim, ó, as meninas, vocês não precisam ter medo, não, porque eu não vou dar trabalho, igual sua avó deu para vocês. Vocês não vão ter esse trabalho comigo. E realmente não teve, não. Aí, um belo dia lá, ele sentiu uma falta de ar. Depois de 3 meses, e minha avó foi no dia. Aí ele foi, então ele acha que ele queria ir lá na casa dele, só que a gente ficou com medo de cair para o hospital. E ele falou, vocês vão me levar, mas eu não vou voltar. Olha só. Ele falou, moça. Aí uma vez, se a gente não levasse, a gente ia se sentir culpada, né? Devido ao problema dele. E lá ele pegou e se enganou também. Aí, depois disso, realmente, o que ele falou é verdade. Ele não deu trabalho nenhum para nós. E foi encontrar com ela. E foi, você falando aí, eu acho que eles devem ter encontrado. Certeza. Certeza que foi. Eles brincavam demais com esse negócio de você está falando aí, um encontrando o outro. Meu avô era pior do que criança. Certeza que encontrou. Brincava demais. Era. E percebe, é tão afim, é tão unido. Percebe esses casais mais velhos, quando são muito unidos? A hora que um vai, não demora para o outro ir. 91. Tá tudo bem. Vai um, o outro rapidinho vai também. Não demora. Vai assim, ó. Papá, vai um, vai o outro. Eles não ficam longe, são muito ligados. A conexão entre eles é muito forte, né? Aí você falando aí, até me alegria. É isso mesmo. Bom, hoje, então, a gente vai fazer a leitura do item número 24, desse capítulo número 4, né? Como eu falei aqui, o subtítulo, Instruções dos Espíritos, Limites da Encarnação. Então, a pergunta é essa, né? A pergunta número 24 do Evangelho. Quais são os limites da encarnação? A encarnação não tem, propriamente falando, limites nitidamente traçados. Se entende por isso o envoltório que constitui o corpo do espírito, já que a materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito fica em certos mundos mais avançados que a Terra, ele já é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e, por conseguinte, menos sujeito às vicissitudes. Num grau mais elevado e diáfano, e quase fluídico, de grau em grau ele se desmaterializa e acaba por se confundir com o perispírito. Segundo o mundo a que o espírito é chamado a viver, este toma o envoltório apropriado à natureza desse mundo. Eu vou ler todos os parágrafos desse item para a gente entender o raciocínio inteiro, tá? Então, são 4 parágrafos, eu já li um, vou ler os outros 3. Depois que eu ler os 4 parágrafos, a gente vai comentar. Para a gente pegar o raciocínio do início ao fim, tá? Então, continuando. O próprio perispírito suporta transformações sucessivas. Ele se eteriza cada vez mais até a depuração completa, que constitui os espíritos mais avançados. Estes não estão ligados ali como nos mundos inferiores. O estado de desligamento em que se encontram lhes permite se transportarem por toda parte, em que os chamam as missões que lhes são confiadas. Se considera a encarnação sob o ponto de vista material, como ocorre sobre a Terra,
pode-se dizer que ela é limitada aos mundos inferiores. Depende do espírito, por conseguinte, dela se livrar mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua depuração. Deve-se considerar também que no estado errante, quer dizer, nos intervalos entre as experiências corporais, a situação do espírito está em relação com a natureza do mundo ao qual se liga pelo seu grau de adiantamento. Que assim, na erraticidade, ele é mais ou menos feliz, livre e esclarecido, segundo seja mais ou menos desmaterializado. Essa resposta foi de São Luís, em Paris, no ano de 1859. Olha que visão que tem a espiritualidade. Começando por essa simples pergunta: quais os limites da reencarnação? Ou seja, quantas reencarnações nós temos que viver para não precisar reencarnar mais? Aí ele fala, depende do ponto de vista. Porque nos capítulos anteriores, só para a gente contextualizar aqui, nos capítulos anteriores a gente aprendeu que o espírito ele vai evoluindo, né? Ele é criado simples, ignorante, e ele vai se lapidando e evoluindo até chegar no espírito puro, que é o grau mais alto de evolução espiritual. Da mesma forma que o espírito evolui, os mundos também têm os graus de evolução. Os mundos, como disse Jesus, há muitas moradas na casa de meu pai, que é o capítulo anterior que a gente estudou do Evangelho. O que significa isso? Quais são essas moradas na casa de Deus? Qual é a casa de Deus? O universo. Que casas são essas? Os mundos, os infinitos mundos que estão no universo. E cada planeta, cada mundo, tem ali a sua humanidade, os seres que ele habitam, que estão num grau de evolução. Então, conforme esses seres vão evoluindo, o mundo também vai acompanhando essa evolução. Então, os mundos, eles têm graus de evolução, que são os mundos primitivos, selvagens, depois tem os mundos de provas e expiação, que é o nosso caso aqui da Terra, né? Depois tem os mundos de regeneração, depois tem os mundos felizes, depois tem os mundos divinos ou celestiais, que é onde ficam os espíritos puros. Ficam não, como ele disse aqui, quando o espírito chega nesse nível, ele não fica preso naquele planeta. Ele tem a liberdade de ir onde ele precisar ir para ajudar. Porque, como eu falei aqui agora há pouco, é da lei de Deus que os mais adiantados ajudam os mais atrasados. Isso é lei no universo, tá? Olá, boa noite. É uma lei universal, não está preso aqui na Terra. Então, os espíritos superiores que estão nos mundos celestiais, que vivem felizes nesses mundos, eles completam ainda mais a sua felicidade visitando os mundos inferiores, como o nosso, para nos ajudar a crescer e desenvolver. Então, o mais evoluído ajuda o mais atrasado. Então, foi o que aconteceu com Jesus. Jesus não era daqui, ele não nasceu aqui. Aliás, não sei se vocês sabem, alguns já devem saber, Jesus ajudou a construir o planeta Terra, do tamanho de evolução que era o espírito dele. E ele veio aqui, pisou aqui entre nós para nos mostrar o caminho da evolução. Nos mostrar o que temos que fazer para evoluir e chegar onde ele chegou. Né? Então, todo esse processo do espírito, quando se fez essa pergunta da encarnação, porque a encarnação faz parte de cada degrau que nós vamos galgando, né, na nossa jornada de evolução, a gente vai reencarnando, desencarna, reencarna, desencarna, reencarna, vai aprendendo, vai nos lapidando, nós vamos nos melhorando a cada reencarnação, nós vamos expiando os nossos erros, o que a gente faz de errado lá atrás, a gente pede para vir aqui para consertar, para reparar. Por isso, nós estamos no mundo de provas e expiações. Expiar é quando você quer reparar um erro que você cometeu. E para ser provado que você já aprendeu, você vai ser colocado à prova.
Você vai ser colocado à prova para ver o que você já trouxe para o seu coração, se você vai saber perdoar, vai saber lidar com aquilo, como você vai lidar com suas imperfeições. É para isso que nós viemos aqui. Passar por todos esses desafios, não por punição, não por castigo, mas para que a gente possa ter a oportunidade de evoluir, de melhorar, de aprender, porque vivenciando tudo que a gente vive, experimentando as dores que a vida nos dá, vou até melhorar essa frase, experimentando as dores que nós plantamos para nós mesmos, nós vamos aprendendo a lidar com as nossas próprias imperfeições. Nós vamos aprendendo a corrigir as nossas falhas, a diminuir os nossos erros. E assim a gente vai evoluindo aos poucos. Para isso a reencarnação existe. Para que a gente sinta. Porque a gente passa por dores. E só reencarnando para vivenciar a dor. Porque quando você dá um tapa no seu próximo, o rosto dessa pessoa vai arder. Mas se você não levar um tapa, você não vai compreender o teor, a essência da dor que esse tapa causa. Então vivenciando o tapa e aprendendo a dor que ele causa, é que eu vou compreender que se eu fizer isso com o próximo, ele vai sentir o mesmo que eu. Então não vai ser legal. Percebe? Não é punição, é aprendizado. Nunca foi punição. Nunca foi castigo, apesar de que alguns antigos usaram muito esse termo, né? Esse termo de castigo, punição. Deus castiga, né? Quem nunca ouviu esse termo? Deus castiga. Porque lá atrás, na época de Moisés, era isso que a gente entendia. Era a linguagem que o ser humano entendia. Hoje nós já entendemos, pelo menos vislumbramos o que é a linguagem do amor, o que é o amor. Então, esse negócio de castigo não existe. O que está acontecendo conosco, estamos experimentando a dor, porque nós plantamos algo que está vindo agora como colheita, essa dor. E não como castigo, mas como oportunidade de aprendermos algo com essa dor, para que nós não experimentemos ela mais. Todas as vezes que você enfrenta um desafio, um problema, uma dor, uma decepção, que às vezes você fica até meio perdido, até sem saber como continuar, e às vezes até você questiona a Deus, por quê? Aquilo não foi colocado no seu caminho à toa. Deus não te permitiu experimentar essa dor à toa. Essa dor está vindo para você, nesse momento, porque é o momento adequado, ideal, para que você aprenda algo. Lapide o seu espírito, lapide a sua alma, aprenda algo com essa dor, para que você dê mais um passo na evolução. Porque uma vez que você aprendeu, você não vai sentir essa dor mais. Quer ver um exemplo prático? Estou aprendendo a andar de bicicleta. Eu vou cair? Não vou. A chance de eu cair é muito grande. Aí eu vou cair, vou desequilibrar, vou ralar o joelho. Vai arder pra caramba. Só que esse joelho que está ardendo e ralado vai me ensinar qual a forma de eu me equilibrar de uma forma mais eficiente na bicicleta, para eu não cair e não ralar de novo. Então eu vou persistir, vou sentar na bicicleta, vou de novo. Pode ser até que eu volte a cair, mas o joelho não vai ralar da mesma forma. Talvez eu só dê uma pequena esfoladinha no cotovelo. Aí eu vou de novo, e vou experimentando, e vou aprendendo, e vou me ajeitando até que eu consiga me equilibrar e não caio mais. É assim que é a vida. E esse é o objetivo principal da reencarnação. Fazer a gente experimentar, através das dores, das vivências, vou melhorar a frase, experimentar através das vivências que nós vamos tendo ao longo da reencarnação, da nossa vida, e essas vivências, que às vezes podem trazer dor, nos fazem aprender e evoluir.
Enquanto eu não aprendo, eu continuo ralando o joelho. Eu só vou parar de ralar o joelho a hora que eu aprender a equilibrar na bicicleta. Enquanto eu não aprender o que eu tiver que aprender nessa vida, as dores que eu estou experimentando vão continuar comigo. Até eu aprender. A hora que eu aprender, essas dores vão me deixar. Eu não vou precisar delas mais. Porque eu já aprendi o que eu tinha que aprender. A colheita foi feita para que eu faça um novo plantio de forma diferente. Falando disso tudo, eu fiz a base aqui para a gente entender tudo que ele falou aqui, com essa questão de evolução. Então voltando aos limites da reencarnação. Qual é o limite? Na visão ampla, universal da evolução espiritual, não tem limite. Você vai experimentando as experiências, as reencarnações de acordo com a sua evolução. E você vai ir morando naqueles mundos que você está sintonizando com eles pelo seu grau de evolução. Nós estamos aqui no planeta Terra agora porque nós estamos nesse momento de evolução, de provas e expiação. Nós ainda estamos errando. Nós ainda estamos precisando reparar muitos erros. Por isso nós estamos aqui na Terra. A hora que a gente aprender a parar de errar, ou pelo menos, porque é assim, a gente vai errando menos. A gente está nesse ponto de errar menos. Quando a gente começar a realmente pagar os nossos erros e parar de errar, aí a gente vai para o próximo grau de evolução, que é o próximo grau evolutivo da Terra, que é um planeta de regeneração. Não sei se vocês já ouviram falar disso, né? Que a Terra hoje ela está num processo, iniciando um processo em que ela está transitando de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Se nós, aqui, atuais moradores desse planeta chamado Terra, não buscar evoluir e acompanhar essa evolução do planeta, ou seja, da maioria das pessoas que vão evoluir, nós não conseguiremos ficar aqui. Também não é por punição, é por sintonia. Nós não conseguiremos vibrar na mesma sintonia do planeta Terra. E automaticamente seremos levados para outros planetas. Então a hora é agora. Sabe os trabalhadores da última hora? Os últimos chamados? É a hora da gente aceitar esse convite, é a hora da gente agir para melhorar de verdade. Sem máscara. Para que realmente a gente consiga permanecer aqui e acompanhar esse processo que o planeta está passando agora e parar de errar. Entende? Então, assim, o espírito vai evoluindo. E aí, conforme ele vai passando para esses graus mais avançados de evolução, e é claro, avançando mundos mais evoluídos, o corpo material, igual a gente conhece hoje, ele vai sendo cada vez menos material, menos denso, menos pesado. O corpo vai se modificando de acordo com o mundo que você está. Então, nos mundos mais evoluídos, ali, gente, tem planeta, tem mundos, que o corpo físico dos seres que estão lá, mais evoluídos, óbvio, o corpo físico deles é mais leve, sutil do que o nosso perispírito aqui na Terra. Só para vocês terem ideia. A reencarnação no corpo físico deles lá é mais leve que o nosso perispírito daqui da Terra. Então, conforme vai passando o tempo e vamos evoluindo, nosso corpo vai mudando, vamos tendo corpos cada vez menos densos, menos materiais, menos sujeito a doenças, vicissitudes, malefícios. Vão sendo corpos cada vez mais elevados, mais sutis, mais puros, conforme a gente vai se purificando como espíritos. Então não dá para falar que hora que acaba a reencarnação. Não dá para falar. Aí ele falou assim, se formos analisar nessa visão da matéria densa, entendendo que as reencarnações dos mundos inferiores, que é o nosso caso,
os números de reencarnação material densa, no corpo denso, vai diminuir assim que o espírito se depurar e passar a viver nos mundos de regeneração para cima. Entendeu? Então, não dá para falar assim, nós vamos viver 100 mil reencarnações para tornar espírito puro. Não dá para falar isso. Sabe por que não dá para falar isso? Porque existe uma lei universal de Deus chamada livre-arbítrio. Você vai evoluir de acordo com o que você quiser evoluir. Você vai melhorar de acordo com as suas escolhas. Você vai dar o próximo passo se você quiser dar o próximo passo. Livre-arbítrio. Então tem gente que pode demorar 1 trilhão de reencarnações para chegar lá. Tem espíritos que podem fazer isso em 100 mil, 50 mil, sei lá. Dizem que Jesus foi um espírito que ele foi reto. Ele foi retilíneo, ele não parou de evoluir em hora alguma. Dizem que desde o momento que ele foi criado, ele foi indo, evoluindo, passou por tudo que a gente passou, só que passou rápido, porque ele não perdeu tempo com teimosia, com vícios. Ele foi aceitando, e foi crescendo, foi numa linha reta. Chegou lá, no nível que ele chegou, de uma forma muito, assim, isso é forma de falar, tá? Para a gente entender aqui. De uma forma mais rápida do que o habitual, tá? Agora, quantas reencarnações Jesus demorou? Sei lá, não dá para saber. Não dá para saber. Mas que ele fez um caminho mais retilíneo, tá? Nós vamos indo aos trancos e barrancos, escorregando, caindo, levantando, teimando. Quer uma dica para você evoluir? Para de teimar. Tema não. Enquanto a gente continuar temando com as nossas imperfeições, cabeça dura, que não entra nada aqui dentro, achando que eu que estou certo. Você está tudo errado, eu que sou o certo. Não, é do meu jeito. Nasci assim, vou morrer assim. Teimoso. Vai continuar estacionado. Enquanto você continuar teimando, você vai continuar estacionado no sentido evolutivo do espírito, tá? Você vai continuar parado no tempo. E aí é assim, Deus trabalha assim. Você teima, é seu livre-arbítrio teimar e ficar parado. É sua escolha, ele respeita. Só que ele vai te colocando em situações que vão te pressionando cada vez mais. Vai te apertando. Até chega uma hora que você fala assim, não aguento mais, eu tenho que sair disso. Aí você para de teimar. Aí você vai. Aí você escolhe dar o próximo passo. Esse apelo que vai dando é a própria sociedade, né? A convivência dentro da sociedade. As coisas que vão acontecer na sua vida, as pessoas que estão à sua volta, que Deus vai colocando no seu caminho justamente para te pressionar, para o ambiente em que você é colocado, sabe? Tudo na sua volta começa a te pressionar, você começa a sofrer. Você vai sofrendo aquilo, você vai sentindo um incômodo que você não sabe o que é, até que você para de teimar, abre o seu coração e fala: o que você quer de mim, meu Pai? E aí você olha para dentro de você e você começa a combater o seu pior inimigo. Quando você começa a combater o seu pior inimigo, aí você para de sofrer. Ou seja, o sofrimento começa a diminuir, a pressão também começa a diminuir, e você vai se realinhando. Vai sim. Qual é? Qual é o eu seu mesmo. pior inimigo? Eu mesmo. Você mesmo. O meu pior inimigo sou eu. Eu estou aqui, reencarnado, aqui, como nesse corpo, do jeito que eu estou, vivendo com quem eu vivo. Não é para eu ser melhor do que os meus parentes, meus familiares, não é para eu ser melhor que meus amigos, meus colegas, é para eu vencer a mim mesmo.
A culpa é sua, o senhor também é culpa. Exatamente. Assumir a responsabilidade de que eu faço, colher os frutos que eu tenho para colher, porque eu que plantei, não foi outra pessoa que plantou para mim. Fui eu que plantei. Eu tenho que colher. Se você tem uma semente de limão, planta limão, o que você vai colher? Maracujá, que não é? Então, eu que vou colher. Então, eu tenho que combater o que tem de pior em mim. Por isso eu sou o meu maior inimigo. Porque a coisa mais difícil, desafiadora que tem é a gente vencer os nossos próprios vícios, as nossas próprias vicissitudes, imperfeições. Ah, mas eu não tenho paciência. Meu filho me tira minha paciência, que eu não dou conta. Vai continuar até você aprender a ter paciência. Quando você pede para Deus, Pai, me dá paciência com essa criatura. Ele vai fazer essa criatura testar ainda mais sua paciência, para você aprender a desenvolver a paciência. Porque Deus não vai te dar nada de graça. Não vai vir nada de mão beijada. A lei de Deus também, uma das leis universais, é a meritocracia. Você vai galgar os degraus que você merecer. Você vai melhorar quando você merecer e fizer por onde, fizer a sua parte para merecer melhorar. Você vai ter paciência quando você trabalhar a paciência em você. Você vai ter perdão quando você trabalhar o perdão em você. Você vai ter amor quando você trabalhar o amor em você. Você vai ter carinho quando você trabalhar o carinho em você. É assim que funciona. Diga, Suzana, você levantou a mão. É tipo assim, eu tenho exemplo muito grande do meu pai, porque meu pai dizia que era ateu. A vida inteira era ateu, não acreditava em Deus. Aí, só que ele, na hora dele morrer, ele sabia que ele ia morrer. Uns 15 dias, ele falava assim, eu vou morrer no dia 7 de outubro. Até a data ele sabia. Aí minha tia mandou ele fazer um serviço, ele falou, Alice, eu vou fazer, mas até o dia 7. Aí, incrível, ele morreu no dia 11. Só que nesse tempo, ele passou a vida inteira sem acreditar em Deus, a vida inteira. Nesses 15 dias, parece que Deus falou com ele e ele falava para nós, eu já conversei com Deus, eu vou embora e Deus existe. Incrível, ele falou dia 7, mas ele morreu dia 11 de outubro. Então, Nossa. ele era assim, ele era muito teimoso. E as pessoas teimosas, elas têm orgulho de dizer assim, eu não vou mudar. Toda pessoa teimosa, eles têm um orgulho tão grande que parece que eles estão falando a coisa mais linda do mundo. Eles estão ali teimoso, turrão, mas eles falam de alto e bom som. Não vou mudar. Quem quiser gostar de mim, que goste assim. É um orgulho que chega a ser ridículo, doendo no ouvido da gente, né? Pois eu tenho essa prova viva que meu pai foi assim. E no final ele disse que Jesus falou com ele. E eu acredito, porque ele falou que ia morrer dia 7, morreu dia 11. É isso. É aquele tal negócio, né? Você tem que me aceitar. Ou você me aceita, ou você me aceita, do jeito que eu sou. Pau que nasce torto, morre torto. Sinto em informar, mas você está plantando mais sofrimento para você. Nós não nascemos, não reencarnamos aqui para continuar parado, estacionado e voltar do mesmo jeito que a gente chegou. Para e pensa. Vamos supor que você vai entrar na escola. De repente, seu Lu aqui, ó, vai fazer enfermagem. E aí, vai prestar vestibular e vai, ó, se sacrificar para entrar na faculdade de enfermagem. Tá. Vamos supor que todos nós vamos fazer enfermagem, certo? E aí a gente paga o preço. Estuda, presta vestibular, dá um jeito de arrumar, um jeito de ganhar mais para poder pagar uma mensalidade, se tiver uma mensalidade, ou então estudar muito para poder conseguir passar no vestibular numa faculdade federal, né, que não tenha mensalidade, enfim. Você pagou algum preço, você vai pagar para entrar nessa faculdade. Aí você vai entrar na faculdade, no primeiro dia de aula,
e vai sair lá na formatura, no último dia, do mesmo jeito que você entrou? Tem lógica isso? Você recebe a oportunidade, você se esforça para entrar na faculdade, para sair do jeito que você entrou, para perder, jogar tudo fora. É isso que a gente faz quando a gente reencarna e continua na teimosia. Desperdiça uma oportunidade ímpar, valiosíssima que Deus nos dá. Olha essa reflexão. Quando a gente precisa, a gente quer comprar um carro, uma casa, a gente tem que ralar muito, né? Não é barato, né? Uma casa, então, né, às vezes fica anos e anos da sua vida, boa parte da sua vida pagando essa casa, né? Pagar, às vezes, um tratamento que você precisa, um tratamento, saúde física mesmo, às vezes é caro, às vezes o hospital público não dá, você tem que pelejar para conseguir pagar um tratamento que você precisa, ou algum parente seu precisa. Agora, imagine se você tivesse que pagar a Deus pela reencarnação. Quanto custaria? Quanto custaria a sua vida? Para você vir aqui e jogar fora, desperdiçar, para você vir aqui e não crescer isso aqui. É justo isso com Deus. Aquele vídeo, 93 anos, respirando sem pagar um centavo. E lá naquele hospital, 2 horas, pagando não sei quantos mil $500. $500 por hora. por hora. E ele viveu 93 anos respirando de graça. E se fosse pagar? É um vídeo que eu mostrei no curso de mediunidade que a gente faz, que é assim, o senhorzinho fez um tratamento e precisou de um respirador. Ele ficou 2 dias no respirador. No final do tratamento, ele recebeu alta, o hospital foi cobrar ele, foi acertar lá, e veio uma conta gigantesca para ele pagar. Né? O que é isso aqui? Isso aí é o aluguel do respirador. Nossa, mas isso tudo, qual é o valor? É $500 a hora. Ele começou a chorar. Entrou em prantos. Aí a pessoa que estava atendendo ele falou assim, calma, senhor, calma. Talvez sua família te ajude a pagar. Ele falou, não, moço, não estou chorando por isso, não. Eu vou pagar. Estou chorando porque se eu fiquei 2 dias respirando nesse respirador a $500 a hora, imagina os 93 anos que eu tenho, que eu respirei de graça e Deus não cobrou nada. Percebe o tanto que a gente joga fora as oportunidades? Tanto que a gente desperdiça tempo. O valor que a gente tem nas mãos e não entende esse valor, que é a nossa vida, De graça. que Deus te dá. Olha o valor que tem em sua vida. E muitos, literalmente, jogam ela fora, desistem. E eu vou falar uma coisa que vai parecer arrogante, o que eu vou falar. Mas a base é essa. Desistem por orgulho, por vaidade. As pessoas que cometem esse ato, elas estão tão presas e teimosas no próprio orgulho, no egoísmo e na vaidade, que elas não suportam a si mesmas. E vão embora. A dor delas é causada por isso. Tá? A essência da causa da dor delas é isso. Orgulho e vaidade. Que ela não quer aceitar. O que ela precisa aceitar para ela aprender e melhorar. Porque é para isso que a gente vem aqui. Para aprender e melhorar. Imagina quanto seria para a gente pagar para Deus uma vida. Se pagar uma casa já é difícil. Nem paga. Nem paga. Às vezes depende do governo, né, para ganhar. Às vezes. Percebe o quanto a gente desperdiça a vida, o quanto ela tem valor, e a gente não dá o devido valor para ela. Então, a reencarnação é importante por causa disso, porque é um presente muito caro, muito valioso que Deus te dá, para você continuar galgando
os degraus da sua jornada evolutiva, corrigindo aquilo que você fez de errado, aprendendo o que você precisa aprender para parar de errar, aprendendo a desenvolver em você os germes do perdão, da caridade, da humildade e do amor. É para isso que a gente está aqui. Quantas vezes a gente esquece disso? Quase sempre, né? A gente esquece disso. Essa evolução é todo o planeta, né? Sim. A gente está pensando aqui, nós somos mais jovens, né? Da nossa infância para cá, como é que já o planeta mesmo, né? Modificou. E nós passamos espaço e nem percebemos, igualzinho eu, né? Nem percebe. E eu acho que desse jeito que nós estamos ouvindo aqui, eu acho que dá bilhões e bilhões de reencarnações. Se a gente continuar temando, né, seu Lu? Não, o tema é... Se a gente continuar temando, vai muitas e muitas. Eu acho que a maior dificuldade que tem o ser humano entender é nós lutar com nós mesmos. É. Esse é o nosso maior desafio. Lutar contra nós mesmos. O dos outros é mais fácil, né? Já viu que é fácil dar conselho? Não é? A pessoa está com problema, é facinho. Ó, faz isso, isso aqui que vai resolver, ó. Resolve. Vai você fazer. Já percebeu que ninguém se dá conselho? Porque na hora de fazer, não tem jeito, meu amigo. Você tem que pôr a mão na massa, você tem que suar, você tem que sentir, você tem que enfrentar os seus demônios para fazer. Então, dar conselho é muito fácil. Porque não é você que está vivendo. Não, isso aí não é nada, não. Não, que te traiu, traição, isso não é nada, não. Agora vai sofrer uma traição. Sempre nós falamos, né? Eu passei por isso. A minha dor foi mais do que a tua. Isso, não acha que você sofre mais que o outro. Aí começa aquela briga de sofrimento, né? Quem sofre mais? Ah, porque eu quebrei o joelho. Menino, quebrei o joelho, pé, clavícula, quadril, arrebentei tudo. Sempre a gente tem que sofrer mais que o outro. É tudo, para nós, é tudo do sofrimento, é sempre mais difícil. Né? Para as coisas boas, a gente sabe tudo mais que o outro. Né? Ah, vai ser teimoso. É desse jeito. É muito fácil aconselhar. Vai viver. Vai viver. Vive. Experimenta. E essa é a essência fundamental da reencarnação. Experimentar. Viver. É só vivendo para aprender. Não adianta você ficar só na teoria. Você tem que viver. Se eu falar para vocês aqui agora, gente, para quem não sabe andar de bicicleta, ó, tem um livro aqui de 500 páginas, tudo sobre bicicleta, a física, a mecânica, tudo que você tem que aprender, tudo sobre bicicleta. Lê o livro que você vai saber andar de bicicleta. Vai? Você só vai saber andar de bicicleta se subir nela, pedalar, experimentar, cair, ralar, levantar de novo, experimentar. Não é assim que você aprende? É por isso que você reencarna. É vivendo que a gente consegue experimentar, entender, compreender as vivências e aprende a viver. Mas quando se aprende também tem que respeitar, né? Porque tem muitos que abusam. Depois que aprende a andar, quer se abusar. Acho que tem aí o que acontece com quem abusa? Cai com a cara no chão, quebra os dentes, tudo da boca, faz cirurgia, fica 1 ano para recuperar, para dar valor, para saber que tem que ter cautela, tem que saber usar. É assim. Assim é a vida. Neste mundo nosso, por enquanto, ainda é assim. Porque nós necessitamos vivenciar para aprender. Nós temos essa necessidade. Chegará um tempo em que essa necessidade de vivenciar, experimentar, não será tão grande mais, porque nós já teremos experimentado boa parte das coisas que temos que experimentar. E aí nós saberemos aprender pelo amor.
Aí nós vamos saber aprender verdadeiramente pelo amor, ao invés de aprender pela dor. Nesse momento, as reencarnações nos planetas inferiores deixará de existir. Aí é o limite. Você vai reencarnar, mas nos planetas superiores, de uma forma muito mais leve. Não é à toa que os planetas superiores se chamam, ó, regeneração. Você está se regenerando, se recompondo, se curando, feliz. Imagina você viver num mundo feliz. Todos que vivem nesses mundos são felizes de verdade. Não tem doença, não tem vicissitude. Todos vivem felizes. Imagina você viver num lugar assim. Só que para chegar lá nós temos que merecer. Nós temos que fazer por onde? Começando como? Qual é o primeiro passo? Parar de temar. Parar de temar. Então, não tema não. Vai. Teve uma palestra que a gente viu também no curso, uma palestrante espírita, ela chama Berenice Lima. E ela falou uma coisa que mexeu muito comigo. Ela falou assim, olha, quer saber o que fazer? Está em dúvida de que decisão tomar, do que fazer? Qual é a nossa maior referência? Qual é a nossa maior referência aqui na Terra? A pessoa mais evoluída que pisou aqui? Jesus. Então vamos usar ele mais. Então, tá sem saber o que fazer? Se pergunte, o que Jesus faria? Óbvio que não somos Jesus. Óbvio que não. Mas, fazendo isso, a gente está modelando, a gente está usando ele de fato como exemplo para nós. O que Jesus faria nessa situação? Você vai ter a resposta, vai ter a resposta. Então, se esforce para fazer o que Jesus faria. É óbvio que você não vai conseguir de pronto, assim. Mas é um treino. Nós não estamos aqui para experimentar? É um treino, é um exercício. Gente, é transpirar mesmo. A gente vai crescer transpirando. E agora, digamos, nessa encarnação que nós estamos, a pessoa que fizer um lado bom, na outra reencarnação, vem menos dores. Sim, sim. Mas será que eles não vão arrumar lá um sistema lá para poder... Para dar uma chibatada? Não, eu tenho visto pensando. Sim, seu Lua. Por isso que a gente vai evoluindo. Porque conforme você vai vivendo, vai experimentando as dores, você vai aprendendo com elas, aí você vai deixando elas de lado, vai sentindo menos dor. Então, conforme você vai evoluindo, as próximas reencarnações vão sendo mais leves. Percebe? Vai ser menos dolorido, menos grosseiro, menos impactante. Vai sendo cada vez mais espiritual. Você vai se espiritualizando. Entende? Até que você atinja esses graus maiores, atingir esses mundos onde o corpo também vai espiritualizando, o perispírito também vai espiritualizando. Quando ele fala aqui corpos mais diáfanos, corpos mais fluídicos, é isso, são corpos menos materiais, menos densos, chega a ser até transparente. Transparente mesmo, diáfano é transparente. Eu penso comigo mesmo, que nós nunca chegaremos à perfeição de Jesus. E quando nós estiver pertinho lá, Deus transforma, igualzinho vamos supor da nossa infância. Nós pegamos nossos bisavós, lá na roça, carpino ali, e ver essas lavouras de hoje, esses maquinários, para eles se correm. Se eles vêem um maquinário desse aí, eles correm. Não é? Acho que Deus vai inventando certas coisas. E hoje, quem vê uma enxada que a gente usava antigamente, não sabe o que é. Nem sabe para que serve. Seu Lu, mas não é assim. Só um minutinho. Levantava de madrugada, o dia todinho ali. E hoje a pessoa, 2, 3 horas, já está reclamando de serviço. Eu não aguento. Não é nada. Está evoluindo? Muito para trás. Para mim é. Porque o serviço hoje ninguém quer. Mas não é assim, não, senhor.
Nós chegaremos ao nível de Jesus, sim. Não, eu acho que... Chegaremos. Eu, Porque... esse aí... Olha a teimosia. Olha a teimosia aí, ó. É da lei, seu Lu. Seu Lu, é da lei de Deus. Todos fomos criados simples e ignorantes. Sim, eu concordo com isso. Todos chegaremos ao nível de espíritos puros. Todos chegaremos ao nível de Jesus. Você chegar, vai ser uma bagunça. Só vai ser bagunça. Às vezes eu penso... Se for bagunça, é porque o senhor não chegou. Não, você pensa assim, Ué. Temor, parou. Não vamos botar no hospital Jesus, né? Seu Lu, me fala uma coisa. Quando o burro empaca, por que o burro empaca? Porque ele é? Porque ele está temando. Ele empaca. Vamos se for assim. Entendeu? A gente, quando tema, a gente empaca. Agora, quando a gente para de temar, a gente cresce. A gente continua andando. E aí você vai chegar num ponto que você vai desenvolvendo, até pode demorar bilhões de reencarnações. Mas uma hora você vai chegar. Mas de que vez eu fico pensando nisso, né? Isso é da lei. Eu fico pensando assim, como nós aqui, né? Essa, né? Aí nós estamos muito felizes, né? Só felicidade. Será que nós não vamos uma rodinha assim, lembrar do nosso tempo aqui? Você pensa por gente, já lembra quando nós estávamos lá na Uberaba, lá, assim? Já Será está que tem esses papos? Não sei, seu Lu. Deve ter, né? Deve ter. Deve ter. Com certeza não vai ser no churrasco. Mas deve ter, né? Falando, olha lá como é que eu era infantil. Olha como eu era um burro empacado lá. Nem parece comigo. Nem era eu. Mas todos nós temos essa sementinha de Deus em nós. Quer ver? Às vezes a pessoa fala assim, eu sou impaciente. Eu tenho que aprender a ser paciente. Me fala aqui, qualquer um de vocês que está aqui nessa reunião comigo hoje, por mais que você se considere impaciente, em algum momento da sua vida, pelo menos um instante da sua vida, você não foi paciente com alguma coisa? Em algum momento, nem que seja para aprender algo que você gosta, você não foi paciente? Percebe que a paciência está aí? O germe está aí. Você tem os germes de todas as perfeições divinas. A humildade, a caridade, a paciência, qualquer coisa boa que você pensar que você precisa aprender, o germe dela está em você. Em algum momento da sua vida você experimentou isso. Em algum momento da vida, mesmo que seja uma coisa boba, você perdoou. Em algum momento da sua vida, você fez caridade. Mesmo que seja coisa ridícula, mas você fez. Em algum momento da sua vida, você amou, sem querer nada em troca. Percebe? O germe de tudo isso está em nós. A gente precisa praticar. E fazer isso crescer em nós. Em algum momento da sua vida, você foi impaciente. E você escolhe, na maioria das vezes, ser impaciente. É assim. Quem levantou a mão aí? Alguém levantou a mão, fez um barulhinho e depois baixou. Quem quer falar? Laura, pode falar, Laura. Veja que a gente sempre procura progredir. O conhecimento que a gente recebe, ele liberta a gente. E conhecereis a verdade te libertará, né? Então, a gente sempre está aprendendo, está evoluindo, está tentando melhorar. A gente tem um plano encarnatório antes de vir para cá. E a gente tem que ir seguindo. Depois a gente vai voltar lá e a gente vai ter que prestar conta se a gente conseguiu avançar, se a gente conseguiu evoluir, né? Então, mas que nem tu falou, a gente tem que pegar e buscar o exemplo de Jesus, o exemplo do amor. Deus, você quer coragem, Deus vai te dar situação de perigo para você
provar a tua coragem. Você quer paciência, Deus vai te dar, a pessoa está atazanando para ver se você vai ter a paciência, né? E a gente, quando tem que buscar fazer a caridade, não é que você vai fazer coisa para os outros, mas você tem empatia. Você dá um suporte de segurança para a pessoa. Você não vai julgar o que ela fez ou dizer o que tem. Você vai ter a empatia, dar uma segurança, mostrar uma solução para ela. Você não vai aumentar o problema dela, você vai procurar dar uma orientação boa para a pessoa. Perfeito, Laura. Perfeito o que você falou. Perfeito. Procurar empatia, né? Sempre está aprendendo. Diga, Suzana, rapidinho para a gente encerrar. Eu tenho comigo também que muito vai, eu acho que de cada pessoa, porque, tipo assim, quando você é jovem, você tem muito disso, de não ter paciência, de ter pressa para tudo. Aí, quando eu tiro por mim, eu, depois de 50 anos, eu não tenho pressa para mais nada, eu não brigo por nada, a pessoa vem, eu prefiro minha paz, eu dou razão, eu nunca fui disso. Hoje eu estou numa fase que eu dou razão para tudo. É assim? Então tá bom, tá? Tchau, fica com Deus, Deus te abençoe. Então, não sei, tem comigo também que pode ser a vivência, né? Porque eu tiro por mim o exemplo de mim mesmo. Hoje eu não brigo por mais nada. E é isso. É isso aí, Suzana. A gente, é assim que a gente aprende, né? Pegar o que a gente mesmo vive e usar como exemplo para melhorar. É isso, é assim que a gente cresce. Ô, Cláudio, você também levantou a mão, né? Pode falar. É a Pamela. Ô, Wellington, o que o Lauro falou é bem verdade, a questão da empatia. Eu acho que quando a gente para a gente desenvolver essa tolerância, essa paciência, a gente tem que ter empatia, se pôr no lugar do outro, porque se às vezes você pensar como você, eu faria dessa forma, vai ficar diferente do que o outro. Mas e o outro? Como que ele foi criado? O que ele passou? Com o que ele aprendeu? Né? Ele tem o mesmo conhecimento que você? Ele teve a mesma oportunidade de estar, por exemplo, igual a gente está aqui conversando, aprendendo com os ensinamentos, né? Do Allan Kardec. Essa pessoa teve essa oportunidade? Ela teve estudo? Como que foi o estilo de vida? Então, quando a gente vê a gente se coloca, né? Quando a gente tem essa empatia com a pessoa, fica mais fácil a desenvolver a paciência. Eu sou uma pessoa bem impaciente. Quando eu comecei a trabalhar essa empatia, eu tenho algumas coisas que eu já consigo tolerar mais, eu tenho mais paciência do que antes. Antes eu julgava muito, né? E como diz a Madre Teresa, quem julga muito não tem tempo para amar. Excelente. É exatamente isso mesmo. Nossa, como é rico, né? A gente vai trocando ideia e vai uns aprendendo com os outros, né? Maravilhoso. Mas, infelizmente, eu preciso encerrar, que o nosso prazo já estourou. Então, eu vou convidar vocês para se conectar com aquela energia, com aquela luz que a gente fez no início, aquela irradiação. Então, novamente, entre em contato com a sua essência, respire fundo, conecte-se com a sua essência novamente. Enche o seu peito de ar e solte, e agradeça. Porque agora nós temos um motivo a mais para agradecer. O motivo é esse momento tão abençoado, esse momento impagável que nós tivemos essa noite, de poder estar aqui juntos, reunidos, através da vontade de melhorar, de crescer, de evoluir, trocando, compartilhando esses ensinamentos uns com os outros, aprendendo um pouquinho mais, uma forma de deixar de ser teimoso e crescer. Então vamos agradecer por essa oportunidade
maravilhosa que nós tivemos, esse contato entre nós, conosco, encarnados, com os nossos irmãos desencarnados, com a espiritualidade superior, com o nosso grande mestre, porque ele disse que onde estaria um ou mais em seu nome, ali ele estaria. Eu tenho absoluta certeza e convicção que ele sempre está aqui conosco, nos amparando, nos intuindo, nos inspirando, seja nas perguntas, sejam nas respostas. Então, use essa gratidão agora por esse momento maravilhoso que tivemos esta noite, maravilhosa e abençoada, para aumentar ainda mais a sua luz, para fazer com que essa sua luz possa expandir ainda mais, envolvendo tudo e todos que estão à sua volta, irradiando amor, irradiando gratidão. Isso te reequilibra, isso te restabelece. Isso é um autopasse, isso é uma forma de autocura. Você experimenta a autocura fazendo esse processo, usando a gratidão em seu favor. Agradeça, irradie. E assim, a sua luz que está irradiando agora, conecta com a luz do colega do lado. E conecta com a luz dos nossos colegas que estão nos acompanhando virtualmente. E conecta com a luz da espiritualidade superior aqui presente, os nossos mentores queridos, que sempre nos inspiram, que se conecta com a luz do nosso mestre e a grande amigo Jesus, formando uma linda, poderosa, maravilhosa corrente de luz. E assim, a gente usa dessa luz agora. Um outro poder que a gente tem é a vontade. Utilizamos agora o poder da vontade para levar essas nossas luzes, essa corrente de luz ao firmamento, ao alto, às esferas mais superiores e sublimes, para que aqueles espíritos que lá estão cuidando de nós recebam essas luzes e que potencializem essas luzes com o amor deles e devolvam para o planeta Terra em forma de chuva de bênçãos e de esperança para os nossos irmãos em humanidade. Essa nossa simples corrente de luz se transforma numa luz muito maior com os nossos amigos espirituais e voltam para o planeta em forma de chuva de bênçãos e esperança para todos aqueles que sofrem, aqueles que estão sofrendo nos hospitais com doenças terminais, aqueles que estão sofrendo a despedida de entes queridos que desencarnaram, aqueles que sofrem com a maior pandemia do nosso planeta, que é a pandemia da depressão, aqueles que sofrem os dores da guerra, aqueles que sofrem os momentos de dificuldade, da fome, do frio, todos os nossos irmãos sofredores que recebam essas luzes agora como um bálsamo em seus corações. E em especial, nós pedimos agora, especialmente, para os nossos irmãos que estão na nossa lista de oração. Então, que esses nossos irmãos da nossa lista de oração recebam também o amparo de que necessitam. Que eles possam agora receber a luz e a visita dos mentores espirituais, levando para eles o medicamento, o acolhimento, o consolo que necessitam e têm merecimento. São eles: David de Paula, Reni Almeida Rodrigues, Pamela Cristina Almeida Leal, Paulo Matos, Ivete de Souza Matos, Michele Araújo de Faria Goulart, Renata Castanheira Mendes, Sônia Araújo Costa, Leide Maria da Silva Assunção, Pedro Barcelos Filho, Carmelitano Veríssimo dos Santos, Valdir Leandro dos Santos, Maria Estelina Farias Santos, Manuela Zambuja Oliveira Diniz, Eurípides Antônio, Davi Suga, Yuri Leal Fucuda, Maria Badia Correia de Azevedo, Elaine Tronco de Souza, Adriano Melhado de Souza, Helena Tronco, Cristiane Valente de Souza e família, Laura Ferreira, Maria Elisa Ferreira, Sônia Beatriz Costa, Walter Cid Simão, Márcia Naves, Vitor Andreu Naves, Alisson Burger do Vale,
e os nossos irmãos desencarnados, Vitor Tito Rios, Carlos Alberto de Souza, Francisco Rodrigues de Souza, Pedro Arthur Vitoriano Lima, Sandro Raimond de Costa, Agnaldo Veríssimo dos Santos, José Fernando de Andrade, João Pedro dos Campos, Iris Lucas de Mendonça, Delfino Antônio Costa, Elza Francisca da Costa, Manuel Ferreira Costa, Ércia Maria Costa, Gabriel Moraes Ferreira, Henrique Tronco de Souza, Helena Barbosa de Freitas, Neiva Maria das Graças Pereira, Emanuela Fragoso e Jaime Reisen. Meu Deus, vossos desígnios são impenetráveis. Em vossa sabedoria, acreditaste dever afligir todos esses nossos irmãos pela doença ou pelo sofrimento. Lançai-nos, vos suplicamos, um olhar de compaixão sobre os seus sofrimentos e dignai-vos pôr-lhes um fim. Bons espíritos, ministros do Todo-Poderoso, secundai-nos, vos pedimos, o nosso desejo de aliviá-los. Dirigi os nossos pensamentos a fim de que vão derramar um bálsamo salutar sobre os seus corpos e consolar suas almas. Inspirai-lhes a paciência e a submissão à vontade de Deus. Dai-lhes a força de suportar as suas dores com resignação cristã, a fim de que não percam o fruto das suas provas, que é o verdadeiro aprendizado, e que em seus corações brotem a esperança e a certeza de que isso também passará, de um jeito ou de outro. Isso vai passar. Meu Senhor, que és sábio dos sábios, que és Pai de toda a criação, ponha doçura em meus lábios e a fé em meu coração. O sol de amor que me conduz, nesta vida em que me agasalho, enche os meus olhos de luz e dê as minhas mãos ao trabalho. Dai-me forças no caminho para lutar e vencer, transformando todos os espinhos em flores do meu dever. Não se esqueça de mim, Pai, nas bênçãos da compaixão, e guarda-me em teu coração, porque ele, sim, Senhor, é de paz e de amor sem fim, amado. Jesus abençoe cada um de vocês. Muito, muito obrigado por essa experiência essa noite maravilhosa. Jesus abençoe. E quem quiser continuar aqui comigo agora, a gente vai fazer agora a leitura das psicografias. Vamos preparar aqui. Boa noite a todos. Tudo bom, casado? Olha, engraçado, aí eu vim de casa, estava assistindo filme. Eu cheguei aqui, pronto. É do brechó, viu? Nada não serviu. Então, teve a finalidade. Tem. Sábado tem karaokê, viu? Sábado? Eu tenho que treinar aqui. Sim. Oi. Muito obrigado, viu? Isso, tá bom. Pessoal, boa noite a todos. É o seguinte, nós fizemos ali uma pequena conferência antes do trabalho, fizemos ali um diálogo, e me foi passado, mediunicamente, necessidade da leitura de um texto que já o foi lido, né? Mas é porque me foi dito que alguém que aqui se encontra, não sei quem, necessitava ouvi-lo. Então, acho que não há nenhum problema em reprisá-lo. Em sequência, teremos uma poesia do nosso amigo Silas, que tem um final muito bom. Tem um final e tem uma pessoa desta, que está aqui, se encontra encarnado, e que também foi alvo de Silas. Alvo de Silas. Foi alvo de Silas. Então, vamos lá. Essa psicografia ela deve ter sido feita pelo menos uns 2 meses, e ela reforça a questão da necessidade do conhecimento, tá? Então, ante o conhecimento amplificado, senhores, em momentos pretéritos,
construímos importante linha de raciocínio, a qual muito provavelmente norteará as bases da terapêutica dos fraternos. Discorremos sobre a importância da anamnese espírito-orgânica a fim de melhor aconselhar o desafortunado na fé, de tal modo que diversas fontes devem permear a sua estabilidade. 1. A boa conduta com seu vaso orgânico, rechaçando partículas ofensivas à carne humana, além de hábitos denegridores dos tecidos e órgãos, combinados com ações preventivas as quais detectem desequilíbrios em seu nascedouro. 2. O alimento mental com pensamentos e ideias forjadas ao bem. Situação a qual a corrente de forças perispirituais se expandem, evitando, pois, microcurto-circuitos, ocasionadores de sobrecarga no sistema humano. 3. A vontade em executar tarefas as quais condizem com um arcabouço de conhecimento aos quais são lapidados e esmerados todos os dias. Ficaremos, pois, neste terceiro ponto. O enriquecimento cultural apresenta-se como força motriz ao elemento criatividade. Ao descobrir novas nuances e possibilidades ideológicas, o espírito desnuda-se do enrijecimento albergado pelo ócio e constrói novas motivações ao seu eu existencial, de tal sorte que comumente regenera ou compõe arejamento de ideias para o prosseguimento encarnatório. Ilustrativamente, apresentaremos a figura do vendedor de sapatos. Este, a fim de alcançar novos mercados e conhecer novas modalidades deste sistema produtivo, precisa conhecer a fabricação e os mecanismos de qualidade do produto, a fim de oferecê-lo com a autoridade de quem sabe o que está alienando. Dessa forma, adquirirá conhecimento, especializar-se-á na área e dificuldades observadas como quase intransponíveis em momento primário, recairão como simples afazeres em momento posterior. O treino, a execução, por sua vez, outrossim, aperfeiçoa o artífice. Necessário se perfaz que o vendedor mantenha-se fresco diante das novas tendências da moda e dos mecanismos de desenvolvimento tecnológico dos calçados. Ora, o calçado utilizado pelos membros do Congresso americano na era Abraham Lincoln não serão os mesmos dos tempos atuais. Com esse desenho imaginativo, enovelamos conceitos fundamentais ao encarnado em busca do progresso. Então, vamos a alguns conceitos aqui ditados. 1. Aquisição de cultura. 2. Treino / execução dessas modalidades que desentravem os pedágios do ódio que ainda os macula. 3. A renovação ad eterno, da própria política interna de nosso acervo cultural, de tal sorte que não fiquemos especialistas em telégrafos na era da internet. Trazendo a cultura espiritista à realidade, isso se denota fundamental para o movimento ascendente daquele agrupamento de companheiros filiados ao Partido do Amor. Novos conhecimentos trazidos pelo mundo além-túmulo remodelam e ressignificam conceitos ultrapassados, inverossímeis, se interpretados aos olhos de hoje. Kardec não analisou as questões relativas aos cidadãos transgêneros, tendo por base o absoluto ocultamento disso em seus tempos de professor Rivail. A eletricidade ainda era fenômeno incipiente. Não havia veículos automotores. A guilhotina ainda imperava em países independentes. Fleming ainda não havia descoberto a penicilina. Courrier não havia notado sobre os elementos radiativos.
Vejo a importância da evolução intelectual. Nunca fechem os olhos diante da paralisia do saber. Pelo contrário, coloquem os óculos do conhecimento, o qual temporariamente podem reduzir o nível de ignorância a algo satisfatório, até porque provavelmente muitas bases teoréticas se reformularão ao longo daquele período de vivência. Há menos de um século, os choques resolviam, entre aspas, os exageros da esquizofrenia. Hoje, muitas vezes, técnicas meditativas e quimioterápicas consolidam-se como melhores mecanismos de bem-estar daquele. E no próximo século, quais serão os mecanismos de tratamento destes? Dessa forma, à maneira de Sócrates, em sua incansável maiêutica, nas praças de Atenas, podemos externar que só sabemos que nada sabemos, especialmente se visualizarmos há 100 anos. O conhecimento é uma árvore frondosa, em que a qualidade dos seus frutos dependerão do esforço para o melhor evoluir, das técnicas para melhor adubá-la e do melhor conhecimento acerca do clima e da destruição das pragas. Por isso, negritem, conheçam-se a ti mesmos, sempre renovando o alcance conscienciológico. Que Jesus abençoe a Aniceto. Profundo. Ele é profundo, ele não tem jeito. Então foi pedida a leitura. Talvez alguém, né, se Não, a gente esmere falou nisso. só sobre reencarnação e evolução. Não tem nada a ver. Então, talvez Não tem nada a ver. seja por isso. Agora vamos ao nosso amigo Silas. Ah. Quem está vindo pela primeira vez é um companheiro que participa semanalmente. E ele é satírico, né? Ele tem excelentes aí enunciados, mas sempre se usa da sátira para trazer aqui ensinamentos. Então vamos para o Silas. Já vi de tudo nestas minhas andanças. Vivo achando o morto estar e desencarnado querendo respirar. Empregador preocupado com a vida do funcionário. E colaborador eivado pelo ódio, fazendo-se de estelionatário. Pobre emprestando o que tem e o que não tem, para o abonado. E o abastado sovina, que detém posse pelos cotovelos, renegar empréstimo ao endividado atoado. Moças esplendorosas apaixonarem-se por brucutus, de sorriso largo, que se passam por príncipes encantados, e que, na verdade, são inescrupulosos consagrados. Mães abortarem a oportunidade de redenção, e mulheres que fariam de tudo por um embrião. Já vi o obsessor evoluir e almejar o fim de seu delinquir. Já observei encarnado, postulante a medianeiro, e que com serviço na mão amedrontou-se, e correu mais que pintinho em galinheiro. Eu não sei, eu não sou da fazenda, mas deve correr pra caramba. Já auxiliei desencarnados que se escondiam de sua própria paz. E já fui resgatado por samaritanos que me retiraram de lama rocambolesca e voraz. Já chorei junto ao pai que descobriu a traição da esposa. Já intuí mulher honesta a verificar o marido em cena amorosa funesta. Já obsidiei, já auxiliei. Já fui Jarbas e Elias. Já me apelidaram de vagabundo ou Malaquias. Já vi de tudo. Espírita com medo do invisível. Chefe de quadrilha orando antes de assalto incrível. Já vi de tudo. Homens sérios em roupas carnavalescas. Alcoólatras recorrentes culpando a bebida pelas condições animalescas. Já vi de tudo. Exceto Senhor Lua, do estudo participar
Mudo. Silas, o trovador. Por isso que ele falou, já vi de tudo, só rimar com mudo. Que Jesus abençoe a todos os amigos. No online, no presencial. Isso, Luiz. Ai, bom curso. Não foi. É o Silas, brincadeira. O senhor fez pergunta? Não fiquei caladinho, não falei nada. Deu, hein? Deu. Obrigada. Boa noite, pessoal. Quando o Léo falou que ia ler uma sobre conhecimento, aí veio uma, na verdade, as duas vão nessa mesma abordagem, então eu acho que vai complementar um pouco. Enfim, as vertentes da vida nos traz as disposições necessárias ao nosso saber. Não estamos frequentemente entregues às dores da vida para unicamente pagar, entre aspas, por nossos erros, mas para aprender com cada um deles. Entendendo que a luz que cada um carrega é alimentada pelas próprias lições entendidas, estão a todo momento expostos às provas exatamente para alimentar esta luz, sedenta por saber. Estejam certos, irmãos, que o melhor e mais forte alimento da alma é o conhecimento. Não o conhecimento superficial que não floresce, mas aquele que cria raízes e dá frutos. Frutos com a nutrição que fortalece a busca de mais conhecimento. É um ciclo que só cresce e ilumina. Uma luz que não entendem a potência ainda, mas que movimenta a verdadeira vida. Se pudessem ver o brilho dessa luz enquanto a alimentam com conhecimento, se maravilhariam e entenderiam, de fato, o valor de cada palavra edificante, cada descoberta sublime que mostra o caminho a ser seguido, da lição aprendida com o erro. Porque quando a falha leva ao conhecimento, também alimenta a luz. Mas quando o erro cai na culpa ou esquecimento, acontece o contrário. A energia é drenada e o brilho diminui. Portanto, irmãos, pratiquem em vossa caminhada o que te alimenta verdadeiramente e intensifica o brilho da sua luz, que só tem a crescer. Basta aprender com cada acerto, mas também com cada erro. Estão vivenciando tudo o que é preciso para que sua luz seja lindamente alimentada. Aproveitem com sabedoria. E assim, ao chegarem ao plano espiritual, ficarão maravilhados e orgulhosos com o brilho do bom trabalho que fizeram durante a estadia na Terra. Pratiquem e verão. Com a luz do Senhor me despeço, deixando com cada um de vós um abraço fraterno de uma irmã fraterna. Fiquem com Deus. Irmã Carmen. Nossa, identificou. É o mesmo daquele outro dia. A segunda é de um outro mentor. A perpetuação do amor de Cristo está no caminho e na obrigação de todos que aqui habitam. Seus ensinamentos tão preciosos não vieram até vós sem motivo. A luz divina os trouxe através do nosso Senhor Jesus, mas com o objetivo de serem cultivados por todos os espíritos que estão na roda da encarnação do planeta Terra. A forma como é necessária essa perpetuação ainda não está sendo perfeitamente executada, mas está no caminho. O Espiritismo veio como uma luz a mostrar os verdadeiros ensinamentos e a forma como devem ser cultivados. Vós que tens a oportunidade de acessar esse conhecimento, tem a obrigação de propagá-lo. Não só a irmãos próximos, mas todos aqueles que de alguma forma estão em seu caminho. No conforto da casa espírita, essa propagação acontece naturalmente, com poucos questionamentos contrários. Por isso se sentem mais à vontade em falar e a dialogar um com os outros corretamente. Quando se deparam com irmãos em dores,
que ainda se encontram sob nuvem mais densa da ignorância, resistem e tendem a ignorar os ensinamentos de Cristo, caindo na oportuna concordância daquilo que verdadeiramente não concordam. Nessas circunstâncias, irmãos, mesmo que o silêncio seja necessário, os ensinamentos de Jesus devem ser propagados em comportamentos. Praticá-los é dever de todos, e ao praticá-los, os cultivamos e perpetuamos, podendo atingir em algum momento o irmão que se contrapõe hoje. Ninguém vive eternamente na ignorância. Todos já estivemos nela, e todos que ainda estão, um dia dela se libertarão. O dever de cada um de nós é plantar a semente para que, no momento oportuno, ela germine, crie raízes e dê frutos. Pensem em vossos atos, irmãos. Como estão perpetuando a luz de Cristo no dia a dia? Como estão cumprindo essa obrigação tão importante e edificante para os irmãos de convivência e para vós mesmos? É necessário fazer melhor. Verão o quanto bênçãos de luz vos alcançarão. Que Jesus vos abençoe e ilumine sempre. Nossa Senhora, hein? Que lindo. Isso merece tudo. Boa noite. Bom, hoje eu tenho 2 mensagens e um desenho. Bom, o desenho é esse daqui, que eu tô com ele na cabeça desde terça. Arco-íris? Deixa eu mostrar aqui o pessoal da internet. E a mensagem que tem é uma que eu, assim, sempre carrego comigo, e agora eu sei por quê. Que é: nunca se esqueça que antes do arco-íris precisamos da tempestade. Boa noite a todos aqui presentes. Hoje estou aqui para falar do perdão e da compreensão daqueles que você trata com diferença. O perdão é um ato trivial para a nossa evolução, pois com o perdão nós deixamos para trás uma angústia, uma mágoa, um ressentimento de muitos anos, trazendo um alívio inexplicável. Então procure o perdão sempre, não guarde ressentimento. Sei que é difícil e que nem sempre você vai achar viável o perdão. Mas não pense assim, pois você também erra e um dia vai querer ser perdoado. Então faça o outro o que gostaria que fizesse por você. Fiquem na paz do Senhor. Assinado R. R? É. Eita, negocinho difícil, né? Perdão. Bom, essa mensagem aqui tem dono. E ela Por que tá... ela me olhou? Porque é pra você. E, bom, ela tá meio em hieroglifo. Mas, antes de te entregar, eu vou digitar e imprimir. Tá bom. Porque, meu Deus. Olá a todos que estão aqui hoje. Vim dizer o quanto estou grata por poder participar desse maravilhoso estudo e de poder ter a oportunidade de fazer parte desta caminhada de luz que todos estamos dando hoje e sempre que dedicamos nosso tempo para poder escutar essas palavras de sabedoria e sentir essa intenção de nos ajudar a evoluir sempre. Obrigada por esses estudos maravilhosos. Fiquem com Deus. Que lindo. Gratidão. Obrigado. Tudo bom. Marcelo, né? Só um desenho. Gosta? Só. Borboleta. E? Borboleta. Uma borboleta, Léo. Uma borboleta. Léo. É uma borboleta. É uma borboleta, Léo. É a 8ª dimensão, Léo. Ó, uma vez eu recebi uma mensagem dizendo assim, ó, como é que é? Você tem que olhar com os olhos de espírito. Terminou? Cadê, Alexandre? Alexandre, você está aí? Você tem alguma coisa, Alexandre? Tem alguma coisa aí para nós? Alexandre, às vezes, sempre tem. Está nos ouvindo?
Ela, provavelmente não, né, gente? Então é isso. Pessoal, muito obrigado. Que Jesus abençoe. Ô, Wellington. Aí, ó. Fala, Alexandre. Tá, tudo Tchau, bem, vai com gente? Deus. Boa noite. Boa Bem, noite. boa noite. Wellington, eu até fiz o desenho, mas eu não estou tendo condições hoje, está difícil aqui, tá? Então tá. Então tá. Do procedimento. Então fica para a Tá bom. próxima semana. Obrigada. Tá bom, obrigado. Obrigado, Alexandre. Pessoal, muito obrigado, viu? Que Jesus abençoe cada um de vocês.